calagem e plantio direto nos Estados Unidos. E ainda tive uma recomendação, não a opinião do professor Theo, essa nós conhecemos. Então, vamos fazer a pergunta para o professor Scott. Line application in no-till in USA. What is the recommendation? Broadcast or plow? Broadcast, and then in many cases, some of our fertilizers apply broadcast, and so wherever the nitrogen fertilizer is applied, that's where we put it. The other times, we'll apply our fertilizer in an injection manner, but it's never very deep. And so our recommendations are to put it on top of the soil and let Mother Nature take care of it. As you plant, over time you'll stir the soil some, but we don't recommend, or we don't tell people they have to till it in for it to be effective. Diz que a recomendação dos Estados Unidos é aplicar na superfície, muitas vezes junto com o nitrogênio, se é aplicado na superfície, algumas vezes a fertilização ela é injetada no solo, aí numa profundidade de 5 a 10 centímetros, com pressão, né? Mas a recomendação deles atual é de não incorporar o calcário no solo com uma aração, por exemplo. Bom, talvez, assim, para defender o ponto de vista dos meus colegas que defendem isso, eu diria que os solos americanos não são tão ácidos quanto os solos brasileiros. Então, vamos dar esse desconto. Assim como, por exemplo, no Cerrado, onde tive recentemente, lá eu vi que o pessoal inicia o plantio direto fazendo uma aração porque a condição de subsuperfície é muito pobre. Então eles aproveitam para colocar o calcário e um pouco de fósforo. Então, acho que depende um pouco da condição. Eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, na maior parte dos solos, nós poderíamos aplicar na superfície. Exceção, talvez, de vacaria, alguns solos que realmente têm um horizonte superficial muito ácido, mas os outros daria para fazer. Second question. A amostragem do solo. Que tipo de equipamento é feito a amostragem do solo nos Estados Unidos? Soil sample. Which kind of equipment you use? The diameter? Most of our nutrient samples are taken with about 18, that's 3/4 inch to an inch, so somewhere in the range of 18 to 25 millimeter diameter probe. Diz que é tirado um trato de 18 a 25 milímetros de diâmetro, 3/4. Então, não é muito diferente daquilo que nós temos aqui. Uma pergunta sobre, está correto reduzir a anulação a zero quando o teor de nutrientes no solo é alto? It's right, eliminate the fertilization when the nutrient, soil nutrient is high. Starter fertilizer, you mean? No. You show that in precision ag, when the status of nutrient is already very high, Right. you eliminate the Fertilizer applications, yeah, we do. What do you think about that? Don't Well- need start fertilization? Oh, well, in many cases in our no-till systems, we still recommend the use of a starter fertilizer, what we would call a pop-up, or 30 pounds of N, 30 pounds of P2O5, that are put on in a 2 inches over and a 2 inches down from the planting equipment, because we do see advantages to that, even at high soil test, or medium, things above the critical level. O que ele disse é que, no caso do teor de nutriente muito alto, que eles continuam fazendo uma adubação de arranque, né? E essa adubação de arranque, então, seria uma dose bem menor, mas a finalidade seria favorecer o desenvolvimento inicial da cultura, que seria colocado ao lado da linha de semeadura. Então, mesmo num solo de alta fertilidade. E micronutrients. What you can say about micronutrients used in USA and used in precision agriculture? Well, micronutrients in general, most of our no-till farmers will probably put on some sulfur
and some zinc in their starter fertilizers. Occasionally, we have seen some instances where manganese, Roundup Ready soybeans respond to manganese. It's been a little bit unpredictable, hasn't been every time, but we have seen some responses. We also see occasional responses to chloride, but in most cases we have a soil test now that we can predict that. So the others tend to be dealt with more at times when we start to see deficiencies. And then as far as spatially applying these, I don't believe we have anyone doing that, just because we're not sure what drives some of that. Fazendo um resumo da abordagem dele, ele falou que o enxofre não é um micronutriente, mas é aplicado numa adubação complementar, o zinco, no caso da soja transgênica, essa que é a Roundup Ready, essa aí estão usando manganês, tem resposta. E outros casos, os laboratórios são capazes de dar um diagnóstico do estado de micronutrientes, quer dizer, está um pouco mais avançado que a nossa condição, né, Jacques? Nós ainda temos dificuldade nos nossos laboratórios quanto a isso, e ele não tem conhecimento de que, sempre essa é a mesma pergunta que nos fazem aqui, taxa variável de micronutrientes. Não, os Estados Unidos também não estão fazendo isso. A decisão é aplicar ou não. E antes ele tinha me dito também que algumas vezes eles pulverizam o micronutriente na semente, como a gente faz uma inoculação. Então, é um método que é feito. The micronutrients apply on top of seeds or broadcast? Most of the time with the zinc and the sulfur, it's mixed in with the starter fertilizer. And then the manganese was foliar applied, and chloride is just broadcast applied. Say the first two? Zinc and sulfur. Zinco e enxofre é aplicado na semente. Aplicado junto com a atuação de base. The other? Manganese is foliar applied. Manganês aplicado em cobertura. And then chloride is broadcast. Chloro. We are not used. Well, we weren't either for a long time, and then we figured out we needed it. So, what we found is in that some of our soils, there are reductions in chloride, and we found that in the parts of the state where we had not put on potassium chloride, we saw some responses. Eu perguntei duas vezes porque eu fiquei tão em dúvida, né, que cheguei à conclusão que alguns solos deles têm resposta a cloro. Uma coisa que nós ainda não temos essa informação aqui. Tá bem? Bom, dito isso, vamos trabalhar. Let's start work. Okay, unless they've got other questions. Se vocês tiverem questões depois do intervalo, por favor, façam chegar até nós, que é um prazer ajudá-los. Okay, well, this next set of slides that I'm going to show you came up from a discussion that occurred about 6 or 7 years ago amongst a group of us, and some people would say it might be a bit controversial because it's really not something that's been well tested, but certainly is something that, if you think about it, has some possibilities with site-specific management and some of the spatial data that we collect. Bom, uma das questões que surgiram quando eles estavam implantando a agricultura de precisão é exatamente essa questão da recomendação de fertilização. Se essa recomendação era baseada em princípios científicos e se ela estava correta.
let me say something. Here in Brazil, many times we listen that, oh, you guys from Precision Farm apply too much fertilizer, so that's because you push the yields, because you over application. So that's kind of... Maybe everybody else is under applying. O que eu disse para ele é que muitas vezes nós escutamos isso no Brasil, que o pessoal acha que quem trabalha na agricultura de precisão às vezes aplica fertilizantes em demasia, mas realmente não é esse o caso, né? A gente tem áreas que a gente aplica mais fertilizante e áreas que a gente aplica menos. That's all. Okay. Well, if we look at the fertilizer recommendation equations that we use in Kansas, you notice that most of them have a yield goal component and some sort of soil testing component. So in the nitrogen one, we have yield goals, soil organic matter, profile in, and then other adjustments for like the previous crop, like if soybeans in it, and these kind of things. And these are all the ones for corn that I'm talking about. In the phosphorus one, we've got yield goal, we've got soil test phosphorus. In the potassium one, we have yield goal, soil test potassium. And then in the line one, it's largely driven by, it's completely driven by buffer pH. And so all of these equations are soil test and or yield goal driven, but a large percentage of them, to be as effective as possible, need to have a soil test associated with them. Only this one that there is no yield. There's no yield in this one. Yeah. Bom, o que ele está mostrando aqui é como eles fazem a recomendação no estado do Kansas de adubação. Por exemplo, para nitrogênio, eles utilizam o rendimento alvo multiplicado por 1.6, que é uma... This number is a kind of tumble rule, general rule for nitrogen, right? Well, that would be for corn. That's how we would have... 1.16. Yeah, 1.6. Yeah. Então, esse é para o milho, né? E é uma regra assim que é seguida em todos os Estados Unidos, né? Que o rendimento multiplicado por 1.6 é a base da necessidade de nitrogênio. Aí tu diminui uma quantidade pelo teor de matéria orgânica e diminui uma outra quantidade pelo teor de N mineral no solo, nitrato. Diferente das nossas condições aqui, que nós não consideramos o teor de nitrato no solo. Para fósforo, também tem incluído um rendimento alvo. Para potássio, também está incluído um rendimento alvo. A única recomendação de correção, fertilização e correção, que não tem um rendimento associado, é a recomendação de calcário. Então, vocês vejam que rendimento e análise de solo são dois parâmetros muito importantes na definição da dose a ser aplicada. Okay, so when it comes to the cost of the expense of soil testing, we know that many times on a spatial basis, the soil test or the sample basis, the soil test could cost you between $5 and $25 depending on what you have done. In most cases, what really, I shouldn't say as a cost, but the thing that seems to slow down soil sampling, getting it accomplished, is finding the time to get it done, or finding someone or paying someone to get it done. And so in many cases in the United States, there's a lot of fertilizer decisions that are made without the benefit of soil tests. And so the way this is often done is a lot of people will go at it from the standpoint of they'll just replace what was removed from a crop. Some of them just do some annual rate. They just put on so much fertilizer, and particularly this is the case with phosphorus. They just put on a blanket amount every year. And there are others then that take whatever their expected yield is, times some number, and then they don't worry about any adjustments, as in the case of nitrogen. And so we have a fair amount of fertilizer applications in the U.S. that are done on a field-wide scale with these sort of approaches because soil sampling is viewed as expensive at times. Bom, agora vem uma parte bem importante que eu queria que vocês prestassem atenção. Ele está falando o seguinte: nos Estados Unidos, também no Brasil, dizer, o custo é sempre uma questão que os agricultores reclamam
na agricultura de precisão. O custo de uma análise de laboratório estaria entre 5 e 25 dólares a análise, uma análise completa com micronutrientes. E outro fator nos Estados Unidos que é muito preocupante é o trabalho de coleta, que é a coleta de solo é algo demorado, exige mão de obra, etc., que isso está desestimulando muito a amostragem de solo na agricultura de precisão dos Estados Unidos. É um fator impeditivo. Você sabe que lá mão de obra é difícil conseguir pessoas para trabalhar nesse tipo de atividade. Então, o que acontece? A decisão no uso da taxa de fertilizante é frequentemente feita sem a análise de solo. E então, como que eles fazem a recomendação de adubação? Uma delas é pela exportação de nutrientes na colheita. Então, você tem um mapa de exportação e você aduba exatamente o que foi removido. Outro critério seria o que os nossos agricultores, muitos fazem, uma taxa, uma fórmula padrão. Bom, anualmente eu uso essa fórmula aqui, nessa quantidade, seja o que Deus quiser. E a terceira é tu considerar, bom, meu objetivo nessa lavoura é produzir 8 toneladas de milho. E eu vou adubar para atingir essas 8 toneladas, independente do teor que se encontra no solo. Okay, so the way a lot of this is done is the removal approach is real simple. You take your yield times the removal rate and you get the kilograms of hectare of nutrient that's removed or the nutrient that needs to be replaced. And again, that's the way a lot of people do it. Of course, what we'd really like to see happen is soil testing and using the soil testing recommendation approach. An idea that came up from a colleague of mine over in Ag Economics, and if you've ever around folks in Ag Economics, they're willing to estimate anything with absolutely no input. They like to make magic. And one of them suggested, and he also farms, is why not soil sample initially, model things in between afterwards, and then test periodically to see if the model is correct. In other words, what he's saying is rather than soil sample every year, we might soil sample every 4 years. Bom, então aqui ele está escrevendo os planos para fazer a fertilização. O primeiro é o método da exportação e da reposição. Então nós precisamos saber o rendimento que se tem na lavoura, qual é a exportação e o rendimento multiplicado pela exportação, nós teríamos os quilogramas por hectare necessários a serem aplicados. Outro método seria o que a gente gostaria de ver, né? O que ele gostaria de ver, que era o teor de nutrientes do solo combinado com equações de recomendação e mapas de rendimento. Alternativamente, alguns agricultores, eles têm um agricultor inteligente lá, que ele fez o seguinte: ele fez uma primeira análise de solo bem detalhada. Durante um tempo ele ficou estudando a remoção que ocorria de nutrientes na lavoura dele, e aí o que ele faz? Ele não volta a amostrar de novo o solo detalhadamente, ele só faz testes periódicos. Uma vez a cada 4 anos ele amostra o solo para confirmar que está tudo indo bem. Então ele ajustou um modelo para a propriedade dele. Então ele diz que isso é possível ser feito também. Yeah, so in many cases, what we've talked about here, we now can start taking advantage of some of our spatial data because we know that yield is not consistent across the field, so that means the removal rate should be will not be consistent. We also know that when it comes to removal on a spatial basis, we have the ability to capture that. And as we know, sometimes the removal rates we use that are viewed as constants are not, because of factors that might happen in the field. And so trying to use the yield monitor data to help improve the accuracy of these estimates is something that I think we should do. Bom, o que ele está mostrando é que o uso do monitor de rendimento pode ser um aliado muito importante para nós, é um aliado muito importante para melhorar essa nossa recomendação. Primeiro porque com o monitor de rendimento, ao invés de você informar uma
rendimento médio da lavoura, a gente diz assim, olha, nessa lavoura produziu 50 sacos, então eu vou adubar por 50 sacos. Se você conhece a variabilidade espacial do rendimento, em algum lugar você vai adubar para 40 sacos, em outro lugar você vai adubar para 60 sacos, porque essa foi a variabilidade que aconteceu na lavoura. Outra questão é que esses estudos aqui de modelos desenvolvidos na própria propriedade, é fundamental ter então um mapa de rendimento para poder fazer esse tipo de recomendação in situ, recomendação dentro da propriedade. Okay, and these are the sort of the average or standard removal rates that we use for the different crops: corn, sorghum, soybean, sunflower, and wheat. And you've got them here in pounds per bushel for phosphorus and potassium. And these are the levels that we use for removal rates in the U.S. Ok. Milo what crop? Grain sorghum. Grain sorghum. Yeah, grain sorghum. Thank you very much. Bom, aqui são a tabela de exportação de nutrientes. Depois o Rodrigo, o Jackson aí converte para nós para quilogramas por hectare, para a gente poder comparar com as nossas recomendações. Mas tem a remoção do milho, fósforo e potássio, do sorgo, que é o milo, 0,42, a soja, girassol e trigo. Então essas são as exportações com que eles trabalham. Nós temos as nossas, seria interessante verificar se elas se aproximam. Okay, crop removal and replacement. There was a survey done in 1995 of some producers in Kansas where it was shown that 27 to 40% of the people, this is the way they made their fertilizer decisions, primarily for things like phosphorus and potassium. Nitrogen was yield goal based, but phosphorus and potassium was based on replacement. Another group, again, the next one of the more popular ones is some annual rate. Both of these methods are likely to result in over-applications. There are things that happen from year to year where removal rates aren't exactly what we think they are. And anecdotally, we have seen this happen. You find farmers who have been doing this approach for 20, 25 years, and typically they will have very high soil test phosphorus levels. And so that's something that with these, that we've tried to get people to think more about soil testing. Bom, o que ele está mostrando ali que no estado do Kansas, eles fizeram uma pesquisa em 1995 e que só 27 a 40% dos agricultores faziam análise de solo. Quer dizer que mais da metade dos agricultores não consideravam análise de solo para a recomendação de adubação. Consideravam sim a exportação. Outro método que os agricultores utilizavam muito é a taxa anual padrão, desconsiderando a análise de solo. Ambos os métodos, tanto da exportação quanto o método sem análise de solo, ambos resultam em superdosagens e altos teores de nutrientes no solo. Aí quando o agricultor vai fazer a análise, ele constata que o teor de fósforo dele, de potássio, está super alto. E se a exportação de nutrientes não é uniforme, então por que as adubações devem ser uniformes? Essa é a questão principal. Então, voltando um pouquinho ali, só queria dizer para vocês, com a experiência do Leonardo aqui, que representa a Cotrijal, uma das maiores cooperativas que nós temos no estado do Rio Grande do Sul, é a mesma situação. A maior parte dos agricultores usa uma fórmula padrão lá ano após ano e ele é muito resistente a mudar a sua adubação. E a pergunta que o professor Scott traz para nós é se isso está correto, se as pessoas estão realmente refletindo, se essa é a melhor maneira de fazer uma recomendação. Okay, and this is just a reiteration of that. This is what we talked about yesterday when we take our soil test phosphorus levels and the yields. We see that the high yielding ones have the low soil test phosphorus, and our low yielding areas
have the higher soil test because of what we had talked about yesterday with higher removal rates, uniform application, so we're mining the soil in one spot and building in the other. Bom, quando a gente olha, muitas vezes, uma lavoura, e você encontra correlações como essa aqui, ó, na qual está aumentando o teor no solo e diminuindo o rendimento. Bom, o que houve? Revogaram as leis da fertilidade do solo, tudo que a gente estudou, né? Não vale mais. Como é que pode estar aumentando o teor no solo e diminuindo o rendimento? Aí, assim, isso é explicado pela remoção. Na verdade é que o teor está menor porque foi exportado mais na colheita. E aqui o teor está maior porque a taxa é uniforme e está sobrando nutriente no solo. Então, na verdade, a gente tem que olhar com olhos críticos esse tipo de relação. Porque a taxa de fertilização é uniforme e a exportação de nutrientes é desuniforme. Então isso gera um desbalanço. Okay, so this is the field I think we've showed you before, but basically what was done here was they took 4 years of wheat yields. This is a field that's planted to wheat continuously, and basically took the yield data that occurred over those 4 years and calculated the amount of phosphorus that would be removed based on this technique we've already talked about. You simply take yield, multiply it by the removal factor, and so this is the amount that would have been removed. And so keep in mind a couple of spots. There's some low yield, some low spots here, there's some over there, and the highest spot is over here. We show you the phosphorus map here in a minute. You're going to see that it's not exactly a perfect fit. So this is for yield the date and then the exportation. Yeah, then calculate, right, the removal. Ok. Bom, esse aqui é mapa muito interessante. Quero explicar para vocês o que esse mapa é. São 4 anos de resultado de rendimento e aí se calcula a exportação com base nas tendências de 4 anos de rendimento. Aquilo que nós estamos fazendo hoje lá, Leonardo. É um exercício de você pegar 4 mapas de rendimento, colocar num só e calcular a exportação. Então você vê que consistentemente você tem áreas de baixa exportação e consistentemente você tem áreas de alta exportação de nutrientes. E aí você tem que se ajustar a essa situação. Okay, and so here's what the actual soil test looked like. And so you can see this one spot was very high, and some of these other places over in here were high, but none of the other really matches the other pattern very well. And so again, this stuff may not be a perfect fit, but the approach is something that I know people have talked about. Bom, aqui vocês estão vendo o mapa de análise de solo. Vocês lembram que aquela zona que tinha baixa exportação, uns 4 anos, o que aconteceu com o teor de fósforo lá? Estourou, né? Então esse tipo de interpretação começa a fazer sentido, de você analisar a tendência de exportação, variabilidade espacial, e a análise de solo também com a variabilidade espacial. Okay, so if we wanted to put this approach into effect, you can think about doing this on every cell out in the field. So the first thing you would do is calculate your removal, the last step we just showed you back over there. Then you would look at, depending on your over or under application, you would have to determine whether the soil, there is any excess or deficit, and then that will determine how much the soil test changes. Right now in the U.S., we use 8 kilograms of P2O5 is what's required to decrease a soil sample of phosphorus 1 part per million. I think you use 12. Per acre? 8 per acre or 8 per... That's a good question. We use 18 pounds of P2O5 it would be per acre. So 8's not quite, it would be 16 would be our number, yeah. Ok, então aqui ele vai mostrar para vocês como que a gente pode fazer um programa avançado de manejo da fertilidade do solo. Primeiro nós temos que calcular a exportação por cultura. Depois nós vamos ter, dependendo da dose utilizada, sub ou superdosagem e da exportação. E com isso os teores de nutrientes vão mudar ao longo do ano.
se eu estou adubando com uma taxa fixa e sistematicamente eu estou produzindo muito, o teor do nutriente baixa. Se eu estou aplicando com uma taxa fixa e o rendimento é sistematicamente baixo, começa a sobrar no solo. Então, nos Estados Unidos, eles já têm um índice que eles trabalham, que é para aumentar 1 ppm de fósforo na análise de solo, precisa de 16 quilos. Ali está 8, mas é por acre. Como um acre dá quase a metade, então é o dobro, 16. Jacques, quanto é que para aumentar 1 ppm de fósforo, quantos quilogramas de P2O5 nós temos que aplicar aqui no Rio Grande do Sul? Perguntou que solo. No solo do Planalto, lá onde que o senhor está, lá em Cruz Alta. Quanto de argila? Puxa vida, 40% de argila. Dá uns 15. Então, bateu mais ou menos com a informação que tem nos Estados Unidos. Nós fizemos uma calibração dessa no Paraguai, deu em torno de 12. Então, as coisas mais ou menos fecham. Para aumentar 1 ppm de fósforo, 15 kg de P2O5. Go ahead. Okay, so here's an example. We have a yield of 150 bushel per acre. We start off with a soil test phosphorus level of 22 part per million, and the farmer added 30 pounds of P2O5 to his field, which at this soil test phosphorus we would recommend 0, so this was likely put on as a starter. If we do the export, or the amount that's removed, 15 times 0.44, that was what was back on that table several slides back, means that we would remove 66 pounds of P2O5 in that spot for that given year. We put on 30, we took out 66, we divide by 18, that basically becomes 2 part per million was reduced. If we started with 22, the new value should be 20, okay? So that's illustrating that we're removing more than we're applying, and the net results in the estimate is that our soil test should go down. Per year, that's... Per year, yeah. Okay, good. Para vocês terem uma ilustração do tipo de exercício que a gente pode fazer. Aliás, hoje à tarde a gente estava tentando fazer esse exercício, deu uns probleminha no computador, mas amanhã nós vamos fazer. Considerando que o rendimento, bushels por acre ali, dá mais ou menos quilogramas por hectare. Então, um rendimento de milho de 150 sacos por hectare. Que o teor inicial de fósforo fosse 22 numa determinada célula. E que nós estamos aplicando 30 kg por hectare de P2O5. Então, com uma exportação de 50 vezes aquele valor da tabela que a gente viu anteriormente, que era 0,44, a exportação está sendo de 66 kg de P2O5 por hectare. Considerando que nós tínhamos uma adubação de 30 e nós estamos exportando 66, e a razão esse 18 aqui, a razão aqui é dos 16, provavelmente. Yeah. Should be 16. Yeah. Yeah. Well, see, these are all still in English units. Ok. Nós teríamos uma redução de 2 ppm por ano. Então, na próxima análise de solo, nós esperaríamos que aquela célula que tinha 22 ppm de fósforo, se houve um decréscimo estimado de 2 ppm, ela deveria ter 20 ppm. Então, esse é o tipo de detalhe que você pode chegar a calcular se você tem essas informações. Depois, né, Nico, nós vamos transformar essas unidades tudo aí para as unidades nacionais aí para facilitar a vida de vocês. Vamos fazer um update aí nos nossos slides para que vocês possam... Mas vocês entenderam, conseguiram entender a sequência aqui de cálculos? A gente precisa saber o rendimento, precisa saber a exportação e precisa saber o quanto nós precisamos para aumentar o teor ou para diminuir. Se nós temos essa informação de quanto precisa, a gente pode chegar a isso aqui.
Okay, well, there is some data out there that suggests that the remover, the amount of P2O5 it takes to change the soil test level varies with soil type, and so, soil test levels, and it would suggest that it takes more phosphorus to affect an extremely low soil test phosphorus area than something that's high. And so there's still, and we had a discussion today about clay content having a big impact on how much phosphorus soil tests change because of fixation. And so to use something straightforward like that constant that we use for of 18 pounds per acre to raise it 1 part per million, I think if you implement this approach, you're going to have to go at it with sort of a building your own model because of some of these variables. Bom, ele está mostrando que a coisa ainda não é tão simples assim, porque ainda aquela constante que a gente usou lá de 18 quilogramas de remoção para reduzir 1 ppm, ela varia com o teor inicial do nutriente. Então, se o teor de fósforo, por exemplo, no solo é muito baixo, você precisa de uma quantidade muito alta para modificar esse teor. Se o teor de nutriente é alto, com uma quantidade muito menor, você consegue aumentar o teor no solo. Isso aí, para os nossos solos, é fundamental a gente pensar nisso, porque o poder de fixação é muito grande. Se o teor de nutriente é muito baixo, nós vamos precisar aplicar muito fósforo para fazer ele aumentar. Se a gente já está num plantio direto bem conduzido, né? Esse plantio direto que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, que serve de modelo aos paranaenses, aos mato-grossenses, né? Então aí, com pouco fósforo, a gente já consegue grandes modificações. Eu espero que o Jackson Fiorin, que trabalha com fertilidade do solo, em breve ele nos brinde aí com uma tabela como essa, né? Que a gente possa aplicar na agricultura de precisão. O Jackson está lembrando que a acidez do solo também vai influenciar muito nessa capacidade de tampão de fósforo do solo. Okay, what I'm going to show you in the next couple of slides is sort of how, I guess, one could go about applying this approach and putting it into motion, realizing that it's going to take some time to develop this technique. So, what we have here is a field of irrigated corn. These are the yields in 1999. As you can see, the yields are quite variable, largely because of soil type. There's some sandy soil mixed in with some loamy soils. There was grid soil sample in 1998, and so these were the soil test phosphorus levels. These were the removal rates. The removal rates calculated in each of the places where soil tests had been taken the year prior. And so you can see here we've got some low removal rates because those are the corners where the sprinkler doesn't reach. Everything else, removal rates are based on the yields you see here and that 0.44 pounds of P2O5 per bushel being removed. Bom, aqui ele está mostrando uma forma, e é bem interessante isso, que eu acho que uma das coisas interessantes dessas aulas que ele está nos trazendo é que eles têm 10 anos de experiência. How many years you have precision farming Kansas? The meeting, the conference? We just had 13, or 13th year. Para vocês terem uma ideia, eles já estão na 13ª reunião estadual de agricultores que fazem agricultura de precisão no estado do Kansas. Nós não conseguimos fazer a nossa primeira aqui no Rio Grande do Sul ainda. Então, quer dizer, na verdade, ele está nos trazendo coisas que ao longo dos anos eles foram desenvolvendo. Essa aqui é uma delas. Você pega o mapa de rendimento e você faz para uma linha aqui, fez por linhas, com base no mapa de rendimento, pontos de exportação de nutrientes. Então você vê ali o azul é uma exportação de nutrientes baixa, já o vermelho é uma exportação de nutrientes alta. Por que ele faz isso aqui? Para orientar depois a amostragem de solo. Então quando você for fazer a amostragem de solo, tu já sabe o que se espera, porque você tem a informação do que foi removido. Okay, so here are the initial soil tests that were taken, and these are real data that were sampled in this field. You see there's some areas that are quite low. This is the calculated or modeled or estimated soil test phosphorus levels
and I'm trying to remember what we used as the application rate for phosphorus. I believe it was 50 pounds, because I believe this person puts on a standard rate of 100 pounds of 1152.0 right ahead of corn planting. And so as you can see, there aren't very many of these that changed. Quite a few of these are identical. There's one that did change, actually went up a little bit. This one actually went up a little bit as well. And so we're seeing some of the dynamics that can occur with a uniform application, but variable removal rates. O que ele está mostrando aqui é uma forma diferente de apresentar os dados. Então, você tem a análise de solo inicial e a nova análise de solo. E ele, pelos cálculos dele, esse agricultor utilizava em torno de 50 quilos de P2O5 por hectare. E a modificação não foi muito grande. Você vê que mais ou menos se manteve os pontos de uma forma semelhante. Alguma transformação houve aqui, por exemplo, aquele lá tinha aquele teor, passou a ter esse teor aqui, mas de um modo geral a fertilidade desse solo se manteve ao longo dos anos. Now, one of the ways that we recommend that people start this is that rather than soil sample, start doing the calculations, and then 4 or 5 years later soil sample again, in order to fine-tune your removal rates by location or your soil test phosphorus dynamics, is to go ahead and establish what we would call benchmarks. And that's something where you put a sample out there based on soil type, maybe based on yield level, to where you sample these sites every year, and then look at, when you do the removal rates, the application rates, and the changes in soil test phosphorus, what rate should you be using for either removal or the soil test excess, or that decrease, that 18 number we were using. And we've also had some people who have gone ahead and had grain from their field analyzed every year, go in and do some spatial harvests so that they can send the grain into the lab to see how much is actually being removed. Bom, uma alternativa uma coisa que vocês devem considerar também é que nos Estados Unidos a maior parte dos agricultores tem curso superior e uma boa parte deles são agrônomos. Então quer dizer que são pessoas que naturalmente gostam de investigar as coisas. Uma maneira de fazer isso é criar pontos de controle na lavoura. Então, ao invés de ficar mostrando toda a lavoura, porque isso tem um custo, você estabelece alguns pontos na lavoura para o seu controle. Nesses pontos da lavoura, você faz a amostragem de solo a cada 2 anos. Você pode, inclusive, colher manualmente esses pontos e mandar para o laboratório para determinar a exportação de nutrientes. Então você pode calcular na própria propriedade quanto está sendo removido e qual é a taxa de aumento ou de decréscimo que está tendo no teu solo. E com base nisso você ajustar a tua adubação. So, in summary, removal of nutrients, we should probably think of removal of nutrients as not something that's constant because our yields are not constant. And I would also encourage you to start thinking about replacement levels if people are in that mode of something that is based on yields, not just on whole field averages. What we'd really like to see everyone do is soil sample, but we realize that grid soil sampling is not going to happen every year. And so the establishment of the benchmarks may be the best way to monitor some of this progress on a spatial basis. Bom, então dessa primeira aula da noite de hoje, o que ele gostaria que vocês levassem como mensagem? A primeira, que nós podemos usar e devemos usar os valores de exportação e rendimento para espacializar a exportação de nutrientes, porque ela não é uniforme, definitivamente ela não é uniforme na lavoura. Segundo, se usar a reposição de nutrientes considerando a análise de solo, considerar que nós podemos ter superdosagens em áreas de baixo rendimento, como a gente viu, e ele deixa como sugestão essa questão de estabelecer na lavoura pontos de controle
nos quais a amostragem de solo seria feita com maior periodicidade e se faz um ajuste da recomendação em nível localizado. Eu acho que essa última mensagem eu gostaria que vocês pensassem bastante, porque as nossas recomendações, por exemplo, de fertilização, elas são para o estado do Rio Grande do Sul, para o estado de Santa Catarina. Quer dizer, a gente já está muito pensando numa recomendação geral, enquanto que eles querem descer essa recomendação para o nível de propriedade agrícola, que realmente nos parece que seria a maneira de ser mais eficiente. Any questions, any comments on sort of that approach? Bom, se vocês tiverem alguma questão, alguma pergunta, durante o intervalo, então eu gostaria de, certamente muitos de vocês têm pontos que vocês concordam, discordam, então depois vocês podem, durante o intervalo, me procurar, passar essas perguntas que a gente faz para eles. Bom, então nós vamos, respire um pouquinho, nós já vamos para a geoestatística e depois nós vamos fazer um intervalo. Antes de nós dispersarmos no intervalo, eu gostaria, então, depois dessa aula de geoestatística, que é um assunto um pouquinho assim, pesado, eu gostaria que vocês todos viessem aqui para frente, que a gente quer fazer a foto oficial da turma. Eu já devia ter feito isso no primeiro dia, hoje não. Assim, a gente não está com a casa cheia, mas está aí com 70% da lotação do estádio, né? Então já vai ficar uma foto boa aí. Ok. Are you ready for geostatistics? Digo para vocês que quando eu vejo essa tal de geoestatística, eu me arranco. Yeah, somebody lock the door back there, because this is when everybody gets up and leaves. Eles sugerem que a porta seja fechada, senão vocês vão querer se arrancar também, inclusive. Even me. Oh, it's not much fun to talk about either. Ele disse que nem para ele também é um assunto muito fácil esse. Okay, and the reason that we go over this is by no means to try and make all of you geostatisticians. The whole goal is to give you some background on where it's appropriate to use and how to use it in the most appropriate manner, because just about any precision ag software you run across, I don't care what it is, you're going to have an opportunity to interpolate data, and you need to know how to do it correctly so that you're not misleading yourself in terms of the decisions you make or the decisions you recommend. Ele está comentando que, embora seja um assunto assim, um pouco árido, e especialmente para nós que temos a formação na área rural, que não é uma formação muito forte em estatística, mas quando você pega um programa de computação, vai chegar um momento que você vai ter que interpolar os seus dados. E é nesse momento que um conhecimento de geoestatística te ajuda a não tomar decisões muito erradas. E o objetivo dele é nos alertar para esses riscos. Okay. Well, so why do we need to know anything about interpolation or geostatistics or spatially filling in data? And the primary reason is that because we have data at different scales. And so here we have basically soil sample data that's sampled on about a 1 hectare grid. Okay? Now we have what this is a representation of real data that was collected with a Veris rig that measures soil electrical conductivity, and that was done in transects that are roughly 20 meters apart, and at the speed that we move, we end up with about 80 points per acre. So now we go from 1 point every 2.5 acres to 80 points every acre, and so now we have data that are at different scales. Get it one more time. And now we throw in yield monitor data. It nearly covers the entire field. And so now if we want to make management decisions throughout this whole field, we have to be able to fill in the gaps for these kind of data. That's fine. Right there. We have to fill in the gaps because we don't have a soil sample data here, and we don't have any soil EC data here or here. And
And so we have to be able to fill in those gaps with some numbers to develop a continuous layer to match everything else and get everything on the same scale, if you will. Isso. Então, a pergunta que ele começou assim, por que nós temos que fazer interpolação ou utilizar geoestatística? Essa é a primeira pergunta. Bom, a pergunta vem porque a densidade de coleta de dados na lavoura ela é diferente. A menor densidade de coleta, infelizmente, para mim que sou um cientista de solo, é exatamente a amostragem de solo. Por mais que a gente esteja disposto a gastar dinheiro, e o Fiorinho vai ficar muito feliz, né? Ou aqui o laboratório vai ficar feliz em receber as amostras, o máximo que a gente consegue fazer é uma amostra por hectare. Então é essa densidade de amostragem. Nos Estados Unidos eles usam a condutividade elétrica. Tem um equipamento lá nos Estados Unidos que ele mede a condutividade elétrica do solo. E eles usam isso para estimar a disponibilidade de água e para estimar o potencial produtivo do solo. Nós testamos isso aqui no Brasil, conseguimos resultados mais ou menos, não foi o que era nos Estados Unidos, e a Embrapa, São Carlos, patenteou já. Então a Embrapa hoje ela fabrica esse equipamento no Brasil. Só que ainda a utilidade dele para os nossos solos ainda é questionável. Mas a densidade desse equipamento, ela nos dá 160 pontos por hectare. Então uma densidade de pontos como essa aqui. E o monitor de rendimentos, que eu tinha falado para vocês que ele nos dá 1.000 a 2.000 pontos por hectare, aqui o monitor dele deu um pouco menos, deu 400 a 900 pontos por hectare, mas praticamente cobre toda a área. Então volta uma, Nico. Por que a gente tem que interpolar? A amostra de solo eu tenho aqui. Como que eu relaciono a amostra de solo, essa amostra de solo aqui, com essa leitura de condutividade elétrica desse ponto aqui, ou com o mapa de rendimento nesse ponto aqui? Como que eu posso correlacionar isso? A única maneira de fazer isso é através da geoestatística. Okay, so in many cases we are going to want to take this grid or one of our management zone approaches, whatever we want to do, whatever we're going to use for our management unit, and we need to fill in data, particularly in grids where we have less than 5 points. Bom, so go ahead. And so to do that, we use spatial estimations. Excuse me. Oh, go ahead. Sorry. No, it's fine. Por que a gente precisa fazer isso? Especialmente No, you are. Okay, go ahead. especialmente para aquelas dados que nós possuímos menos de 5 pontos, menos de 5 dados de coleta por grid. Então, nesses aí é muito importante para a gente ter a estimativa espacial. And so this is again, just another representation of the soil data, soil sampling point, the EC data. E aqui é uma nova representação do dado de solo coletado, da amostra de solo, com a coleta da condutividade elétrica do solo. Você vê a densidade, a diferença de densidade de pontos. And then the yield data as we zoom in a little bit on that same field. E agora, em vermelho, na bolinha vermelha, os dados de rendimento. Então, como é que você consegue tratar dados com tanta diferença de escala? And so you can see here that if we were, these were the management grids that we were going to use. You know, this was the soil sampling grid. Now the red ones are the ones we're actually going to use for management decisions. We have no soil test data in this one, and none in some of those. And so we have to do it. We have to be able to spatially estimate what goes in those spots. O que ele está mostrando, por exemplo, esses quadrados que estão acima, nós temos dados tanto de condutividade elétrica quanto de rendimento e não tem dados de solo. E nós queremos correlacioná-los. Como nós podemos fazer isso? And so the most common method for doing this is some form of interpolation. And you're familiar with interpolation probably from grade school mathematics. I'm not sure about that. Well, I was taught that in grade school. Maybe they don't teach it anymore. Yeah, I don't think
Okay, it's statistics. They made us do it in statistics, I know. Ele diz que como que a gente resolve esse problema? Com interpolação. E ele disse que provavelmente vocês estudaram isso no segundo grau. Eu disse, olha, tenho minhas dúvidas que a gente tenha estudado isso no segundo grau. Eu disse, bom, pelo menos alguém que fez estatística deve lembrar desse assunto. Okay, so if someone gave us a value at 60, they said at 60, whatever this is on the bottom, it doesn't matter. They gave us a value at 60 and they said that was 12. And then they gave us a value at 70 and they said that was 16. So what's the value at 65? Well, for most of it's pretty easy. We can do that math in our heads. But what if we said, what's the value at 63.2? Okay, that's one that we would have to sit and do the math on how far away we were and the relative values of that distance. O que ele está mostrando aqui é que, em alguns casos, é relativamente fácil fazer essa interpolação. Se eu sei que 60 aqui, não importa qual seja, pode ser potássio, por exemplo, e tem uma relação com 12, e 70 tem uma relação com 16, se eu quiser saber 65, matematicamente fica fácil a gente fazer esse valor. Mas se começa a dar valores quebrados aqui, já começa a ficar mais difícil. So if we do that mathematically, it works out this way. We know the distance between our x's is 10. We know the distances between our y's is 4. We can calculate a slope, rise over run, 4, so we get 4 points for every y for every change in x. We know that our x changed to 5 from the first one, so we do the math on that, and it works out to be 14, just like we all knew it would be. But that's the basic approach to interpolation. Now think about doing that in every direction you move from a given point. And it gets to be a little more complicated, but that's basically the approach we're going to use. Bom, ele está mostrando matematicamente qual é o princípio, né? O princípio é relativamente simples. A distância entre o ponto A e B no eixo X, 60 e 70, a diferença dá 10. A distância entre os pontos no eixo do Y, 12 e 16, dá 4. Então, a gente pode calcular a declividade da reta. A declividade da reta vai dar 0,4. Então, nós, utilizando esse procedimento matemático, nós chegamos à conclusão que nós teríamos que adicionar 2 unidades no eixo do Y para obter o valor. Agora, o que ele diz assim, bom, alguém pode estar pensando, mas isso é relativamente simples, professor. Sim, mas agora imagine, você está num ponto fixo e tem que calcular isso em todas as direções. Então, embora seja simples, já começa a se tornar algo mais complexo, que é o que acontece na agricultura de precisão. Okay, now these data you see here, we're going to use this for several examples from here on out. Oh, he's got to change the... Okay. Is he ready? Okay. Okay. All right, this data set you see here, we're going to use for several examples. Basically, what we have is a grid, so you can think of this as latitude and longitude or meters or whatever, it doesn't matter. Actually, if we think of this in meters, it's easier. But we have a bunch of points that have been measured and the values that go with them, and then we want to estimate the value at this spot. Bom, imagine a seguinte situação. Você tem esses valores aqui coletados e você quer estimar o valor daquele ponto ali. Você conhece os valores dos vizinhos e você quer estimar aquele valor ali. Okay, these are the actual data that go with those points. So sample number is just, it doesn't mean a lot to us. We have the X value, the Y value, the value of the whatever was measured and whatever it could be some soil test or whatever. And then we're trying to estimate a point at 65 east and 137 north. And this column here is the distance away that each of these points are away from the spot we're trying to estimate. Bom, volta um pouquinho no slide anterior, Rodrigo. Então, como é que ele faz uma forma de organizar o pensamento? Você considera o valor do eixo do X e o valor do eixo do Y, as coordenadas, a localização espacial. Então, agora avança. Então, nós teríamos o ponto 1, que teria o número de amostragem 225, ele está
no eixo do X no 61, no eixo do Y 139, e o V é o valor dele, por exemplo, potássio, 437. E aqui ele calcula a distância do ponto que nós queremos conhecer daquele valor. Então, essa é uma forma de organizar o pensamento. Okay, so what we do in every case of developing spatial maps, interpolation is some form of what we call weighted linear combination, okay? This is kind of a standard format, and then what makes things different, the different methods different, is how we calculate these W's. And so what we have is we have some estimate, which is indicated by this V with a hat on it. We have the value we've measured at some point, and then the weighting factor that we're going to assign to that point. And so what we're going to talk about for the next for the rest of this lecture is how we decide on these W's. Bom, então estamos ensinando o princípio matemático por trás de uma interpolação. Então você vai fazer uma ponderação linear. E essa ponderação linear consiste, você tem um valor daquele ponto e você tem um peso que é estimado. Quer dizer que o peso ele não é o mesmo, ele vai depender da distância que aquele ponto tem do ponto que nós queremos. E é isso que ele vai mostrar, né? Tem todo o procedimento matemático, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção que tem dois fatores a serem considerados. O valor medido e o peso que esse valor vai ter na estimativa que nós vamos fazer. Okay, so some interesting facts about weighting. I don't know if it's interesting or not, but they're normalized. We use an approach that makes sure that they all add up to 1. And again, the reason for that is that we don't want one to numerically outweigh the others because of some artifact of the data set. Bom, ele colocou assim fatos interessantes, daí ele diz assim, talvez não seja tão interessante assim, mas anyway, nós temos que seguir, né? Normalmente, esses pesos são padronizados, quer dizer que o somatório de todos os pesos tem que fechar em 1. Okay, the other one is that the weights and the way that we choose them allow us to determine how important one weight is or one value is to another. And what that does is that allows us to maybe throw out outliers or also discount things that are a long ways away. And if we give them all the exact same weight, if we think back to that picture we just had with 6 or 7 values, if we give them all the same weight, we end up with basically the local mean. O que ele está dizendo é que os pesos representam, o peso que a gente vai atribuir representa a importância da variável que nós escolhemos atribuir a cada dado. Se os dados estão fora do padrão do conjunto de dados, nós podemos eliminar alguns dados com base nisso, ou se todos os pesos fossem iguais, nós apenas estaríamos fazendo uma média dos valores. And as I said earlier, that the weights that we choose and the methods that we use is what makes the different approaches and results in the different looking maps, if you will. And as I said, that's what we're going to spend a lot of time talking about now. O que ele vai mostrar é que a maneira como nós vamos escolher esses pesos resultam em diferentes métodos de estimação e diferentes mapas. Então, quer dizer, de acordo com a maneira como nós vamos interpolar esses dados aí, pode resultar em mapas diferentes, e essa é a importância disso. Okay, so as I said earlier, what would the weights be if we wanted to show the local mean? Well, we talked about that. We have 7 points, so we have 7 values. In this case, we're showing 1 through n. We have 7 values here, 7 points. We put 1 over 7 for each one of them. We end up with the same numbers if we would just take all of these and average them together, which means that our estimate for our point right here would be 603.7. That's just simply averaging them all together. That's the average. Yeah. Ok, então aqui está um exemplo para a gente começar. Tem 7 pontos aqui, 7 pontos medidos, e se a gente fosse fazer o somatório desses valores, nós íamos chegar aqui a esse ponto aqui, ou a média seria 603.7, quer dizer, soma todos os valores, divide pelo número. Isso é uma média.
Okay, there's another method out there that says you just do an estimation, you assign the value of every point based on the closest value that's to it, rather than average them all together. Whatever other point is closest to it, you just assign that value to it. And in a sense, that would be the approach we would take, and rather than interpolating here, these different colors represent the value of the point that was inside this grid and how the value that came back from the soil test lab. So we just basically say, hey, we took a point out of this and we're saying that it represents this grid, so we're just going to assign that value to that entire area, and we're not going to worry about what's next to it. Bom, uma outra maneira de fazer é não considerar a média, né? Esquecer a média e utilizar, bom, o valor desse ponto central, no caso aqui era 25, então toda essa célula vai ser 25, já no vizinho era menor, era 0,20, então eu faço uma análise por célula desconsiderando a média, então não me interessa a média, eu uso o valor da célula e o ponto que eu coletei ele representa uma determinada célula. When you show this approach to people, they say, oh, but it doesn't make a smooth map. It doesn't put the contour lines on it. Why would I want to do that? Well, one of the arguments you could make for doing that is this approach does result in a continuous map for variable rate applications, and to a certain extent does it with the least amount of error based on what we know. We're trusting the soil testing lab, and so we're not trying to add any new numbers to this data, which is what we'll do with interpolation. Bom, se vocês gerarem um mapa como esse, talvez os clientes de vocês na agricultura de precisão vão dizer assim, poxa, mas esse cara é um principiante em agricultura de precisão, olha só as diferenças abruptas que ele tem no mapa dele, né, os saltos que dá. Ele diz assim, bom, talvez do aspecto visual não seja o melhor mapa que vocês gostariam de apresentar para os seus clientes, mas por outro lado, é um mapa que representa fielmente a análise de solo, né? Porque aqui nós não estamos adicionando nenhum fator ao resultado da análise do solo. Boa noite, professor Gio. Seja muito bem-vindo a esse recinto. We'll let him give this lecture. I thought maybe he was coming to give the lecture. He's probably knows more about it than I do. Okay. Thanks. All right, so most of the time, with most of the interpolation methods that you will likely use, you will use something that's probably related to an inverse distance weighting, okay? Now, inverse distance weighting does just what it says. To estimate the value for our weighting factors, remember, this is W, this is our value to measure. We're going to take take the distance that it is away from the point we want to measure and put it over 1. And what that does is that discounts things that are very far away. If you think about that, if I'm trying to measure, I'm trying to estimate what happened right here, and I have a measurement right here, I believe those two are probably related. But if I'm trying to measure something right here, and I've got a measurement clear out by the door, do I believe the one out by the door is as related as the one right here? And so I can easily discount that one more so than the one close to me. And so that's why this approach is used. Bom, esse é um dos princípios que vocês vão encontrar nos programas, né, que fazem esse tipo de interpolação. O inverso da distância. O inverso da distância, ele considera a distância e multiplica a distância pelo valor e calcula o inverso disso. O que significa? Se eu estou querendo saber qual é o valor da amostra de solo que eu não possuo desse ponto aqui da lavoura, e eu possuo uma amostra de solo onde está o professor Scott, e possuo uma outra amostra de solo lá dos meus amigos da cozinha, lá no fundo, é lógico pensar que o valor desse ponto aqui que eu estou querendo estimar é mais influenciado pela amostra de solo que está próxima a mim que aquela amostra que está muito distante. Esse é o princípio do inverso da distância. As amostras, os pontos que estão mais próximos pesam mais
na estimativa do ponto que eu estou querendo fazer do que aqueles pontos que estão mais distantes. Okay, and the one thing we talked about earlier was the normalization of the weighting factors, and in reality or mathematically, the way that is done, we have our 1 over our distances for all of them, and then we take all of these and we sum them and divide the entire mathematical other piece by that, and that in a sense normalizes the weighting factors. Bom, aqui está mostrando que a maneira como ele normaliza esses dados, que depois eles têm que ser somados e divididos de forma que realmente o valor final feche em 1. Né? Então esse é o procedimento matemático. Okay, so now if we do that, we're going to 1 over the distances, and if you go back to your table, if you have your notes, you can see all the distances that each of these were from this point. We have all of these values, and we do the math. All of these values added together equal 1.06. We end up with an estimate now of 594. Bom, e se você fizer esses cálculos, você vai chegar à conclusão que a média do inverso da distância para esse ponto seria 594. Eu digo para vocês que está sendo uma barbada aqui, porque eu fiz a disciplina dele lá nos Estados Unidos e esse aqui era um dos exercícios. E só podia ir para casa quando tu acertasse o valor. I tell that the exercise, lab exercise, and you just allow the students go home if you get the right number. Oh yeah, no one ever does, I don't think. Okay, one other approach we can take is we can say, hey, we don't expect values that are a long ways away to have any influence, and so then what we do is we restrict the values that can be involved in the calculation by either a search radius or saying we only want the 5 or 6 closest points. And so again, this is often an option in interpolation software. Bom, uma outra opção que não o inverso da distância que tem nos softwares é você utilizar esse método aqui também raio de busca, né? A busca na vizinhança. Então, neste caso aqui, normalmente a gente considera os 5 pontos mais próximos. Então, nós queremos saber o valor deste ponto aqui, que nós não possuímos, e nós vamos fazer um raio de busca procurando os 5 pontos mais próximos. E aí se utiliza o mesmo procedimento do inverso da distância. So if we do that, if we only allow 5 points to be considered, our estimate is now 476. E fazendo isso, o nosso valor agora passa a ser 476. 594. Então, started at 603, then went to 594, and now we went to that. Okay, go ahead. Now this is just to show you that the weighting factors are actually normalized. Again, we've got our data. If we do 1 over the distance, here's our distance. You can do the math with yourself if you want to follow along or put it in a spreadsheet after a while and double check. And if we sum all those, they equal 1.06. We divide each of these by this number. It changes them slightly, and they all add up to 1. Bom, aqui ele está mostrando matematicamente que a soma desses pesos, eles têm que fechar 1, e é o procedimento matemático. Okay, now what's very common in almost every piece of software I've ever seen is the ability to do more than just take the inverse distance, but to actually raise that inverse distance to some power, okay? And that's what we call inverse distance. You'll see inverse distance to the square, to the third, to the fourth, whatever. You'll see that done. You'll see IDW and some number. And so what that amounts to is we now take this distance value, this would be the approach we used before, and we now add some power to it. And if you think about what that does, is that discounts that point that's way off in the distance even more. Because at one time, one of the highest ones we had in this data set is 13.5. 1 over 13.5 was a very small number. Now think about 1 over 13.5 squared. That's 1 over some huge number like 250. Now that weighting factor becomes very, very, very small. Bom,
E alguns ainda, a maior parte dos softwares que ele conhece, dos programas que nós vamos utilizar para estudo de precisão, ainda contém isso aqui, o inverso da distância elevado a alguma potência. Então você pode ter elevado a segunda potência, ao quadrado, ao cubo, etc. Quanto maior for o expoente que nós utilizarmos para essa distância, menor vai ser o peso. Quer dizer o seguinte, se eu usar o inverso da distância ao quadrado, quer dizer que aquele ponto que está lá no fundo, lá na cozinha, vai ter um peso muito pequeno sobre o ponto que eu estou estimando aqui na frente. Então é uma maneira de reforçar esse efeito dos vizinhos mais próximos. Okay, so this is an illustration. Again, we have our 7 points. We have the distance they are from each other. If we take the p-value equal to 1, this is what we had earlier, or we take that, we do it to the first power. If we change that to a 3, you can start to see that now the one that's the closest becomes the highest weighting factor. These get to become very small. If we increase that p to point, or if we change that p to 0.4, not 4, but 0.4, you see that they all become very similar. And so now you can start to understand how you can influence the outcome of a map or the weight that another factor can have just by changing these p-values. Aqui ele está mostrando para nós a distância, então aqui está aumentando a distância, os pontos. Se nós usamos a potência 1, esse aqui é o peso que ele vai ter. Quer dizer que o vizinho mais próximo vai ter um peso maior e esse peso diminui à medida que a gente se afasta. Agora, quando vai para a terceira potência, então o que acontece? Esse valor dos vizinhos mais distantes se torna cada vez menor. Então é essa a ideia de que a potência diminui o efeito dos pontos coletados distantes do nosso ponto de interesse. Okay, this is another illustration of what we just talked about. And so as P increases, the weights become more dissimilar. So if you want to think of the higher the number here, the higher this number, the greater the influence that one value would have on your final outcome, your final estimate. And so if we take a p-value of 10, that one that was very, very close, which was the 3.6, it is a weighting factor of 0.9. That means basically we're going to assign that number to our point we're trying to estimate to whatever that one was that was the closest. Aqui está mostrando o seguinte, que na coluna do Y, nós teríamos o peso do ponto naquele que nós estamos estimando. Então, por exemplo, em azul, tem uma potência de 10. Quer dizer que o valor que nós estamos estimando vai ser tremendamente influenciado pelos seus vizinhos. À medida que nós diminuímos a potência, diminui o efeito do vizinho mais próximo. So you already explained what happened here. Yeah. So that has 9, this one has 10%, and those all are insignificant. Yeah. Okay. And then if we do 3, we see this. The one thing to notice is that at 0.5 or 1, now all of a sudden things are really quite similar. The ones that are close still have an influence, but not as big. There's not one single one that's driving the whole calculation. That these two actually have a big influence and the others have less. O que ele está mostrando aqui é o seguinte, ó. Quando a gente tinha potência 10, esses pontos que estavam distantes praticamente não influenciavam em nada na estimativa. Já quando a gente usa outras potências, então esses pontos que estão a alguma distância daquele que nós estamos estimando, eles passam a ser importantes. Okay. So again, looking at a p-factor equal to 0 versus infinity, you can start to see that 0 basically gets you the local value and, as you get closer to 0, you get closer to the mean of the field. As you get p-values that are extraordinarily large, you get the value back to the closest point. Bom, aqui, esse aí foi rápido. Aqui é aqueles tratamentos matemáticos. Quando a potência tende a 0, o que acontece com a estimativa? Ela tende a ficar próxima da média.
e quando ela tende ao infinito, então, what's happening when it goes to infinite, what's You happening? basically get the point that's closest to you. Então, basicamente, o valor que eu estou estimando é igual ao do meu vizinho mais próximo. So which P is best? That's always a big challenge, and so like we said, the weight increases, they become dissimilar. As the increases or decreases, they become more similar. If we use a 0, we get the local mean, and if we go to infinity, we get the point that's closest to us. That's just qual o melhor critério para decidir? Então, esse que é o desafio, né? Procurou mostrar isso. Que quando a gente coloca um peso 0, nós temos a média. Nós vamos ter a média. Agora, quando a gente coloca um valor, uma potência muito alta, o que acontece é que o valor que nós estamos estimando vai ser muito próximo ao nosso vizinho mais próximo. Okay, so to summarize this section real quick, we use estimations to make continuous maps when we have discontinuous data. There are many different methods we can use. We can just use the simple mean. We can use a polygon or triangulation. That's where I just assign the value to the square that I measured it in. We can use inverse distance weighting, which again, we can use the weighting factors to control the weights and search neighborhoods to control that. One of the reasons that you'll see this in most software packages is this approach is very simple to program. Bom, e em resumo a essa aula de geoestatística, que eu acho que ele foi muito didático, mas o assunto, eu digo para vocês que eu volta e meia tenho que dar essa aula também na pós-graduação, eu dou aula de agricultura de precisão e me consome pelo menos 2 dias estudando e passa a aula e eu esqueço isso, apago da memória. Então eu recomendo para vocês que realmente estudem isso com mais calma, né? Mas o que ele diz é que o objetivo é estimar um valor não amostrado, e essa estimativa de um valor não amostrado, ela pode ser feita por uma média simples, pelo ponto mais próximo, por triangulação, ou então pela média ponderada pelo inverso da distância. E que agora depois ele vai mostrar os mapas. E cada um desses métodos ele influencia no tipo de mapa. Então, essa aula eu sei que ela é assim, árida, mas ela é fundamental porque vocês vão gerar mapas. E se vocês não têm, se vocês simplesmente dizem, tenho 4 colunas aqui, inverso da distância, ligagem, e vocês, escolha um qualquer. E não é isso que ele quer nos deixar como mensagem. Tá? Ele quer dizer assim, você minimamente tem que saber o que você está fazendo. Okay, now, in your slide packets, there's a whole bunch more slides on kriging. Kriging is a technique that actually requires more spatial statistics. It also, but the beauty of kriging is that it determines which p-values and which distance to use based on the data itself. Now, most of you will not run across kriging. Actually, Campero does it, so I shouldn't say that. Many of you actually will. But they'll train you how to do that when you go through your Campero training, right? Yeah. Okay, good. So we're not going to take time to talk about it now because it gets a little fuzzy at times. But you have the information in your package. You can look through it, as well as there are many, many books written on it, as well as things out on the internet that you can study. And then after we take a quick break here, we'll go through some lab exercises to show you the impact that some of these p-values can have on data right here in Brazil. Bom, o que ele quer dizer para vocês? Primeiro que no material que ele deixou conosco, que está à disposição na internet, tem muito mais informação do que ele apresentou aqui. Então ele recomenda que vocês avaliem isso. Depois, quando nós tivermos, depois que ele estiver nos Estados Unidos, nós tivermos as aulas com o professor Giotto e comigo, nós vamos voltar a esse tema, e aí o professor Giotto vai mostrar no campeiro, que o campeiro tem 4 ou 5 opções de fazer essas interpolações, incluindo a krigagem, que ele diz que nos softwares americanos não é tão frequente a krigagem, porque é um método mais pesado de fazer o cálculo, mas o campeiro tem isso. E que depois do intervalo da aula, ele vai sentar com o computador dele e vai mostrar para vocês qual é o impacto
entre decidir por um ou outro método, fazer pelo inverso da distância, pelos diferentes interpoladores, e como fica o mapa. Então agora, eu gostaria de solicitar a paciência de vocês, de virem aqui na frente, que a gente se acomodasse de uma forma, de tirar uma foto de toda a turma. Está na minha face aqui. Sempre que está mais perto é o nosso coração. Difícil saber na hora o que a gente sente. Se certos amigos nos mostram que o mundo ainda é bom, por saber que tendo você do meu lado me sinto mais forte. Quero beijar o teu rosto e pegar tua mão. Se cada estrela no céu é um amigo na terra, a força do acaso do encontro é uma constelação. Lumiar, que planeta você é? Eu faço o que você quiser em troca do teu amor. Posso te dar o que eu sou, amigo é um cobertor bordado de estrelas, constelação, nave louca. A vida é pouca e o que vale é se querer. Constelação, nave louca. A vida é pouca e o que vale é se querer. Mais e mais que mais e mais. Como é que você faz mapas de exportação de nutrientes? I guess you'll have to weigh the cattle and figure out how much P and K and N go off of them. That would be, I mean, that's the only thing you're exporting is the cattle themselves, because they leave other stuff behind. So that's the only thing I can think of at the moment. Oh, the variability. That's where, if you wanted to get a feel for productivity there's a good use of remote sensing. Ele está falando que realmente é muito difícil, não tem muita certeza, mas acho que ele comentou que você tem que estimar o ganho de peso e fazer uma estimativa de quanto nutriente que saiu das pastagens ali. Para fazer uma estimativa da variabilidade que você tem na pastagem, ele acha que de repente é uma boa aplicação para sensoriamento remoto, mas não tem muita experiência nessa área. Mesma situação quando você tem pasteio e sucessão de culturas, eu tenho que fazer uma estimativa para cada sucessão de culturas. Oi? Yeah, you have to do it for each crop. Se você tem sucessão de culturas, você tem que fazer um mapa de exportação para cada situação, para cada cultura que você tem. Outra questão é quando você tem muitas variáveis, isso aqui
acho que foi como o Thelma passou, você tem muitas variáveis na tua lavoura, população variável, textura, mineralogia, clima, adubação variável. Como é que você faz esse mapa de exportação real de P2O5? Well, in those cases, again, you can think of that example I did. Every one of those inputs that I put up on the board, I had yield, I had fertilizer rate, and I had soil test. Every one of those could vary in every cell where you do the calculation. So view that as not as a field wide, but think of each time you do that calculation, it's going to be done in a grid cell, whether it's however big it is, and every one of those could vary. And that means also, but what that really means though is you need to measure your as applied rate. As the fertilizer truck's going through the field, you need an accurate measurement of what fertilizer rate was applied in each grid. Bom, no caso, quando você tem essas variações de solo, de adubação, quando você não pode pensar em nível de lavoura, você tem que pensar em nível de grid. Então, aquele grid, com um tamanho pequeno, você já consegue fazer essa estimativa para cada grid de exportação de fósforo, por exemplo. E também você tem que ter um registro do que foi aplicado no cliente. Você fez uma aplicação a taxa variável, você tem que ter um registro de quanto que foi aplicado de fósforo, por exemplo, em cada grid da lavoura. Então você consegue fazer essa estimativa com bastante precisão. One more. I just asked them to translate for me this letter. Oh, you have to translate the bad handwriting? Well, the inverse of distance, the exponent that use is related with the analysis that we are doing: soil, phosphorus, potassium, plant analysis, nitrogen. Say that again now. The inverse, the interpolation, the inverse of distance. The exponent that you... Oh, exponent, yeah, power, right? Is the power, yes. The power is influenced by the attribute that you are analyzing. Phosphorus, potassium. Yes, it could very well. In most instances, we've seen where there are some fairly consistent methods that fit most of our soil test attributes. It's more, to me, it's more of a function of how densely you collected the data than maybe the attribute itself. Ele respondeu que sim, pode ser influenciado, mas na opinião dele, que aliás, quem fez a pergunta... perdão. Não, era assim, ó, se a potência, o expoente que se usa no inverso da distância, naquele método de interpolação, se ele era dependente da variável que estava sendo analisada. Na verdade, quem fez a pergunta perguntou também se o tamanho do grid influenciava nisso. E a resposta dele foi que sim, que a variável pode influenciar, se é fósforo, potássio, mas o que influencia mais é o tamanho do grid. Então, quem fez a pergunta estava na direção correta. E a segunda aqui, pergunta que veio para nós é o que causa variabilidade na lavoura? Qual é a origem dessa variabilidade na lavoura? Which are the causes of yield variation in a cropland? What are the causes? Yeah. You mean in the U.S. or wherever? Yeah. Well, in many environments, it's plant available water supply during the growing season, and that can be described by the amount of rain you get, as well as the type of soil you have. Because if you think about it, the soil is that reservoir which has to store water between events. And so if you have a nice loamy soil that stores more, if you have a sandy soil that stores less. And so in many, many environments, and I suspect here in Brazil as well as the United States, in many of our environments, water supply dictates a lot of it. And the reason I say that is water supply and or temperature, because theoretically, as agronomists, nutrients should never be a limiting factor, because we should be able to manage those, right?
Weeds should never be a problem, because we should be able to manage those. Now, I'm not saying that they're not, but oftentimes water supply is the thing that dictates our yields. Bom, lá no seu, respondendo a sua pergunta, Thelmo, ele comenta que um dos principais fatores de variabilidade do rendimento lá nos Estados Unidos, e acredita que aqui também é a mesma situação, é a quantidade de água disponível para a cultura. Então você tem diferentes tipos de solo na lavoura, diferente condição de compactação, e isso vai, diferente chuva durante o ano, cada ano, entre anos. Então você vai criar uma situação que vai causar bastante variabilidade na lavoura. Ele acredita que no Brasil, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é a mesma situação. E é interessante porque nutriente, que é o nosso foco, seria uma alternativa, como se diz? Seria um atributo que a gente conseguiria manejar de solo. Já essa questão de temperatura, de umidade, de disponibilidade de água são atributos mais dificilmente manejáveis. Então essa é a resposta dele quanto à causa de variabilidade. Mais alguma pergunta? Okay, so for the next 2 or 3 hours, oh, they understood that. We're going to go through some examples of some interpolation, and is this one of the fields they'll see on Friday? Bom, agora ele vai mostrar, durante as próximas 2 ou 3 horas, um exemplo de interpolação com os dados lá do projeto Aquário. Está perguntando se é dado do projeto Aquário. Okay, so this is one that you'll see on Friday. Okay, so what I want to do here is go through some easy sweets interpolations, and so what we're going to do is go through and change some of the values as we go, and then just sort of evaluate the maps visually and go from there. Bom, então aqui ele vai usar esse programa, o EasySuite, para mostrar esse efeito da interpolação dos dados. Ele vai mudar alguns atributos e vai ver o que muda no mapa, escolhendo diferentes métodos, diferentes atributos da interpolação. Essa aí é a área da lagoa que está no projeto Aquários, e não me toca. Okay, so we're going to start off here with potassium and phosphorus. Vai começar com 2 mapas dessa área, de fósforo e de potássio. Okay, and so what we can set here in EasySuite is the search radius, and we've got it set at 500 feet. Então ali embaixo, onde ele está apontando com o mouse, você vai definir qual é o raio de busca que você vai utilizar nessa área. Então ele definiu para 500 pés, que daria mais ou menos 250 metros. And we have the weighting factor set at 1, so this is the equivalent to that power that we talked about, and this is the equivalent to that search radius that we talked about. Então ali ele ajustou o weight, o peso de cada ponto daquele como sendo 1. São os 2 atributos que a gente pode ajustar, o raio de busca e o peso para cada medida daquela. Okay, so that was, and we're using a grid of 65 feet. Então esse aí é o mapa, utilizando um grid de 65 pés, daria... Okay, so as you can see here, there's a couple of things to note. There's sort of a spot right here in the middle, and you'll notice a couple of bullseyes in this map where it could be that there's a fairly large distance from that point to the others. Então ali ele está mostrando que tem 2 regiões, uma com teor mais alto de potássio e outra com teor mais baixo, que pode ser devido a essa distância dos pontos que foram medidos. So there's the potassium, here's the phosphorus. O primeiro mapa era de potássio e o segundo é de fósforo. Okay, so now that was at 1 and 500. Let's go and change the search radius to 800 and see how much, and leave the 1 alone and see how much that changes. Então agora ele vai mudar o raio de busca de 500 pés, 200 e poucos metros, para 800 pés, 300 e poucos metros, e vamos ver como é que fica essa figura, mantendo o peso para cada ponto igual a 1. So if you recall, we had a fairly large spot with a value right about here with the previous one, and now even the bullseye that was there, we feathered both of those out. We've evened them out a little bit by including more data in the estimate.
Então ali a gente dá para perceber como que estava antes que esses pontos ali se concentraram. Então a gente incluiu mais dados, aumentando o raio de busca. Esse ponto ali é influenciado por uma distância maior de dados. Então isso gerou essa mudança no mapa. Now let me show you something about these data. If we go into any of these and measure the distance between, say like here, that's actually about 650 feet. And so as you can see, when we had that first one set at 500, this point was not influencing the estimate of this point and vice versa. Então ali ele mediu a distância que existe entre cada ponto no mapa, que era em torno de 600 pés. Então, com o primeiro raio de busca em 500 pés, cada ponto ele não estava sendo influenciado pelos pontos vizinhos, porque o raio de busca era menor do que a distância entre os pontos. And so many of these points are somewhere in the range of 300 to 600 feet apart, and so that means that our search radius should at least be as big as one of the larger ones, if not maybe twice as much, depending on how many points you want to influence any estimation. Ele comentou que, como essa distância dos pontos é em torno de 400 a 500 pés de distância entre os pontos, o teu raio de busca tem que ser no mínimo a distância entre esses pontos, e de preferência 2 vezes a distância entre esses pontos. Então você inclui 2 vezes uma área entre o ponto vizinho. So at this point I'm going to increase the search radius to 1,200 feet and rerun it. Então agora ele vai aumentar o raio de busca para 1.200 pés e vai ver o que vai acontecer. So, as you can see here, we still have a little bit of a bullseye there, but in many cases, we see more of the defined lines or isolines we'd like to see. And so the key here is that when it comes to search radius or search neighborhood sizes, if anything, err on the side of making them large. Então agora, como foi mudado essa área de busca, foi incluído mais pontos. Então você diminui aquela concentração de pontos. Você pode ver que os pontos estão menores e você consegue começar a diferenciar as zonas ali, aquelas linhas que você começa a atribuir zonas de maneira diferente para cada área da lavoura. Okay, let's do one more. Let's set this at 1,800 feet and see how much this changes. Então agora ele vai testar aumentando o raio de busca para 1.800 pés e ver qual é o resultado disso. And my guess is at this point we're going to see where things are going to change a little less. We did see some influence down in here because again you allow more points in there, but the inverse distance part at 1, the inverse distance is still going to discount some of those points. Bom, então agora com 1.800 metros você começa a incluir cada vez mais pontos. Então, no fim, como o peso de cada ponto é igual a 1, é a mesma coisa que se fizesse uma média daqueles pontos. Okay, now let's go back to the first thing we had, and that was a distance of 500. Voltando para 500 pés da distância. And I'll execute that just so you can see, refresh your memory. Então, agora para a gente lembrar como era a situação do mapa. Okay, so we had a map that looked like this. Now, let's change that value. Let's change this weighting factor. Paulo, what do you want to change it to? What do you guys want to change it to? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Agora ele quer alterar. Yeah, the p-value, power. Aquele weight factor ali é o valor P, a potência que você vai multiplicar para calcular o método do inverso da distância. Então ele está perguntando qual é o valor que a gente deveria usar. 1, 2, 3, 4, 5. Somebody pick one. Pedir para você escolher um ponto. Qual é o fator que vocês acham que tem que ser utilizado? 2 or 3? Oh, geez. Okay, we'll go 3. I was hoping somebody'd say 5. Então ele está esperando que alguém dissesse 5, mas ele vai usar o 3, vamos ver o que vai acontecer. Okay, and so what you start to see, even at the small, again, this is at 500 feet in a high P, as you start to see which would look like bullseyes or fried eggs, however you want to look at it. Então agora com esse fator de 3, você começa a definir cada vez mais aqueles pontos de alto fósforo e de baixo fósforo.
And so if I click on these, you can see that this, and some of these are exactly where the measurement points were. Whoops, this one. You can see that that's largely where the measurement points were in each of those. We've got there, there, and there. Agora comparando os pontos no mapa com o que foi medido. Quer dizer que aquele ponto ali que tem alta concentração, ele está sendo muito influenciado pela medida que foi feita próxima dele. Então, como foi mostrado antes naquele gráfico, quando você aumenta o valor do P da potência, você tem o ponto próximo onde foi feita a coleta que influencia muito aquela região. Okay, so now let's change the search radius to 800. Agora aumentando o raio de busca para 800 pés e mantendo o fator em 3. And we see that we still have our bullseyes, and in fact, we're going to start to see that maybe they will taper off. They'll get a little larger, and eventually we'll bleed some of them to be a fairly large circle. Então você continua tendo aqueles pontos de concentração que são muito influenciados pelaquela área, pelo ponto que foi coletado perto, mas como você aumenta o raio de busca, você começa a diluir e começar a formar manchas ali na lavoura. Okay, so let's continue on. Last time we did 1200. Aumentando de novo o raio de busca para 1200 pés. And again, we still see that we still have the bullseyes, and that's largely because even as we make the search radius larger, that large p-value discounts all the things that are a long, long ways away and puts a higher influence on the measurements that are close. And so you end up with things radiating out from the points where the measurements were taken. Então aqui vocês podem ver o efeito de você aumentar o raio de busca. Ele tem pouco efeito nessa situação, porque o valor que você está multiplicando da potência é um valor alto, 3. Então mesmo que você inclua mais pontos na tua estimativa, como a potência é muito alta, o ponto próximo ainda está influenciando grandemente a medição. Então você tem aqueles pontos de concentração de nutriente que é influenciado pelas medições, e não é um mapa suave como seria desejado. Okay, so now if we set this back to 1800 like we did on the first one and a power of 3, we'll see what ends up here. Então, aumentando o raio de busca para 1800 pés, mantendo o P em 3, vamos ver o que acontece. So once again, even though we've increased our search radius, we still haven't influenced the appearance of the map because of the fact that we have our power set so high. Então, mesmo que você aumente cada vez mais o raio de busca, como o valor do P da potência é muito alto, você não tem um efeito de aumentar o raio de busca. Você continua com o ponto próximo influenciando a medida mais do que o raio de busca. So I would suspect, or my recommendation for these data would be to set the search radius to about 1200 or twice the distance of some of your bigger distance between some of your points, and the weighting power to 1. Então, o que ele suspeita é que o melhor ajuste para esse tipo de dado é você manter o raio de busca em torno de 2 vezes a distância entre os pontos que foram coletados, 1200 pés, e o valor de P, a potência igual a 1, que você consegue fazer esse mapa mais suave. We still have some bullseyes in here, but if you have data points that are vastly different than the ones around it, that's still liable to happen. Então, você continua tendo esses pontos muito pequenos ali, mas você diminui o problema deles no mapa. So, yeah. Do you have a question? Oh, I thought somebody asked a question. This guy asked you to use the power of 5. Okay. Looks like a sweater. Parece blusão, né? One of those Argyle ones with the spots on it. Okay, now, if you'll give me a few minutes, what I want to show you is that soil test data. And again, some of those were 600 feet apart.
if you'll give me a few minutes, I'm going to load some yield data, and we're going to go through the same exercise with the yield data, because I think you'll see some different things, but I'm going to have to switch over to some R data from Kansas. Então agora ele pediu uns minutos, ele vai trocar os dados, esses são dados de análise de solo, que tem uma distância grande entre os pontos, e ele vai usar dados de rendimento, que são dados bastante densos, para ver o que acontece com essa questão da interpolação. O senhor tem algum comentário? Message for you for interpolation, that would be to make sure you set your search radiuses large enough to encompass half a dozen, 6 to 12 points, and keep your power numbers as low as possible. Então, se ele tivesse uma recomendação que vocês tivessem... Fairly low, not as possible, but fairly low. Se você, uma recomendação que vocês devem se lembrar, levar para casa e cuidar disso, é utilizar um raio de busca nessas condições de mapa de solo, que inclua pelo menos 10 a 12 pontos e manter o valor da potência o mais baixo possível. Okay, Telmo, it's about time. So tomorrow we have 3 more, this last night we have 3 more lectures to do. We're going to do making management zones, real-time sensing, and then how to make variable rate maps, okay? Ele está comentando que amanhã vai ter mais 3 aulas, criação de zonas de manejo, sensoriamento em tempo real e criação de mapas para aplicação em taxa variável.